o que a gente precisa entender aqui sobre laços while e o que é isso? A gente viu até agora que a gente tem programas que são de execução linear, então a gente tem fluxos de execução que parecem com isso, né? A gente tem uma parte do programa sendo executada e quando ela é concluída, se for concluída com sucesso, a gente passa para a parte subsequente que está imediatamente após no código e tudo mais. Então, o programa é linear em termos de fluxo de execução. Mas a gente viu também que, em algumas situações, a gente pode tirar proveito de programas que não são lineares e que têm certas ramificações nos fluxos de execução. A gente viu que isso pode nos dar origem a processos mais interessantes, inclusive porque o único programa passa a cobrir vários tipos de processos. Aqui um processo passa a ser um caminho nesse grafo, tá certo? Então, o programa começa desse trecho, dessa parte do programa, executa essa outra, que é a estrutura de controle que decide por qual dos dois caminhos de execução vai ser seguido. Eu posso agora seguir por um certo caminho. Esse é um processo, tá? Vamos colocar aqui um processo possível. Este caminho aqui é um caminho possível para um processo e este outro caminho é outro caminho para outro processo. Você vê que é diferente aqui, onde você só tem um único caminho possível para todos os processos sejam executados a partir daqui. Vou lembrar vocês de uma coisa: processo é o programa enquanto está sendo executado. Processo é o computador que faz quando está lendo o teu programa e seguindo as ordens que você escreveu dentro do programa. Então, cada processo que é feito a partir de um programa linear, o texto do programa não tem estruturas de controle que mudem a sequência, o fluxo de execução, os processos são muito parecidos, são praticamente todos iguais. Então, você começa por uma instrução, executa outra, e a outra, e a outra, e assim por diante até terminar. A gente, em geral, vai indicar o término ou uma coisa desse tipo, né? Então, já esse programa que tem estruturas de controle de fluxo de execução te permite ter processos bem diferentes uns dos outros. Então, diferentes uns dos outros, mas obviamente relacionados. Esses processos aqui que eu desenhei com vermelho, por exemplo, seguem esse caminho de execução e diferem desses outros que têm esse caminho azul. Ou seja, neste ponto, que é a nossa estrutura de controle aqui, eu vou pintar de verde aqui. Neste ponto, o nosso programa decide qual dos dois tipos de processos deve ser executado para aqueles dados em particular. Como é que isso é controlado? Pelos dados. Então, a partir de um certo dado que ele dispõe nesse momento, ele decide se ele deve ir para cá ou para cá. Mesmo processos aleatórios, por exemplo, pense em jogos. Todos vocês já devem ter jogado. Então, um jogo precisa, em certo momento, decidir que processo ele vai encaminhar, por que prosseguimento, por que caminho ele vai dar continuidade ao uso do programa do usuário, e esse dado provavelmente é um número aleatório, é um dado aleatório gerado naquele instante e decidido, e com aquilo ele decide por que caminho ele vai, se ele vai fazer isso ou vai fazer aquilo outro, tá certo? Obviamente a gente pode ter isso replicado em níveis, a gente tira proveito da máquina, a gente viu que a grande vantagem da máquina é poder fazer isso em dimensões absurdas, então nada impede de que o único processo se subdivida em dois, que por sua vez se subdivida em outros dois, ou que se subdivida em vários, e assim por diante. Então, a gente pode ter uma infinidade de processos aqui sendo previstos com essa lógica de ramificações. Tipicamente é o que acontece com jogos, né? Você tem que ter a possibilidade de prever várias possíveis ações, principalmente jogos com inteligência artificial. Imagine, por exemplo, um jogo que joga com você xadrez ou damas. Ele precisa prever ou estar pronto para os vários possíveis processos que são definidos pelo usuário. Qual a jogada do usuário? Isso vai definir a próxima jogada do processo. Bom, se ela é boa ou não, isso depende de quão boa é a tua inteligência artificial. Mas isso é o que a gente viu até esse ponto. Num segundo momento, a gente viu que uma outra forma de controle de fluxo é a que permite fazer laços, onde você tem um trecho do programa que se repete. Aqui, o laço que eu estou desenhando
tem... o que caracteriza o laço? Vamos pensar um pouco sobre qual é a cara do laço. O laço é uma descrição, uma caracterização de processos em que parte das instruções que você está dando à máquina tem que se repetir. Então, aqui eu tenho a instrução, vamos dar nomes a elas, né? 1, 2, 3 e 4 se repetem, podem se repetir. Então, eu tenho a instrução 0 aqui e a instrução 5. Então, quais são os processos possíveis aqui? 0, 1, 2, 3, deixa eu ajeitar esse 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 é um processo possível. Esse processo simplesmente linear aqui é um processo possível, pelo menos no desenho que a gente está fazendo. Mas há outros processos possíveis. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é outro processo possível. Então, vamos escrever eles aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5 é um processo possível. Vamos desenhar um segundo, escrever um segundo. 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e finalmente 5. Esse é outro processo possível. E assim por diante. A gente pode escrever isso, inclusive, em notação de linguagens, a gente às vezes escreve isso assim. 1, 2, 3, 4, se repetindo o número qualquer de vezes, 5, tá certo? Então, a gente vai ter... Essa é uma forma de expressar os processos também, alternativa a um grafo, né? Eu estou dizendo aqui, ação 0, seguida da ação 1, 2, 3, 4, e essa barra diz que essa sequência aqui se repete qualquer número de vezes, e, por final, concluída por uma ação 5. Então, como é que eu expresso isso? A gente viu que a gente tinha à disposição da gente um comando chamado for. Bom, mas o for não expressa exatamente essa estrutura de processo. Então, esse for não está aqui. Vamos desenhar o for do lado de cá, para vocês relembrarem qual é a cara do for. Ele vai ter uma estrutura muito mais nesse estilo aqui. Vou desenhar 4 passos que vão se repetir do mesmo jeito, e o quinto. O for decide se ele vai repetir ou não a sequência de passos no início e não no final. Atente para isso aqui, ó. Este elemento da sequência é o que está com o poder de decisão de se ele vai... se o próximo passo é um passo de retomada do laço ou se o próximo passo é sair do laço. Ou seja, o ponto de decisão do laço, a gente chama isso de ponto de saída, ele está no final do laço. Então, essa é uma estrutura de laço que é fácil de desenhar, mas não é a mais convencional para programar. As linguagens de programação, em geral, não permitem isso aqui muito fácil, pelo menos não da forma mais convencional. Mas eu vou mostrar a vocês como a gente consegue tudo isso. Então, qual é a forma do for? O for te coloca a opção de decidir o ponto de decisão logo no início. E é nesse momento que você decide, eu devo entrar no laço ou devo sair do laço? Então, é esta estrutura que você vai ver. Bom, mas e cadê o laço, então? Onde é que a gente fecha o laço? Fecha normalmente daqui, do final do corpo, mas ele volta para o ponto de decisão. Então, essa é a estrutura que você, na realidade, está programando quando você está escrevendo um laço for. Você tá aqui com o código antes do laço. O 1 é o laço, o 2, o 3 e o 4, e o 5. Então, você vê que aqui os processos são um pouco diferentes desses que a gente tinha aqui. A gente aqui pode fazer os seguintes processos. O menor processo possível é 0, 1, 5. Que lá na outra estrutura de código não era possível. Se você olhar direito, isso aqui não é possível fazer aqui. Pense isso em termos de linhas de programa. Se você escreve um laço nesse estilo, você obrigatoriamente tem que executar o corpo do laço uma vez por essa estrutura. E é por isso que esse laço aqui não é o prioritário, digamos assim, o principal da linguagem. Então, em geral, as linguagens priorizam laços em que você pode ou não executar o corpo inteiro. Então, esse processo aqui, 0, 1, 5, é permitido, é viabilizado pelo for. Qual é a segunda forma de processo aqui? 0, 1, 2, 3, 4, 1 e 5. E aí você vê outra propriedade aqui interessante. O corpo do laço é 1, 2, 3, 4, mas não é a partir dele que a gente vai fazer estruturas de repetição, mas sim a partir do segundo elemento dele. Então, você vai ver que aqui o que vai se repetir é o 2, 3, 4, 1, e só depois do 1 é que a gente pode ter o 5. O 5 sempre vai vir depois do 1.
que é justamente, no caso do for, é justamente o teste final para ver se ainda tem uma próxima iteração. Claro que isso aqui é minimizado em termos de lógica, o que é que ele faz, mas você tem que lembrar que ele é feito, tá certo? Então, está aqui a estrutura do laço. Vamos fazer um outro processo, abrindo essa parte aqui. Então, um outro processo aqui seria 0, 1, vamos supor que ele entrou, portanto, 2, 3, 4, a gente está aqui, vamos voltar para 1, vamos entrar novamente, 2, 3, 4, você vê que não tem como a gente ir para o 5, né? Finalmente 1, e agora sim a gente vai ter a saída, e a gente tem o 5. Você vê que o bloco que se repete é o 2, 3, 4, 1. E é isso que está representado aqui. A ideia é que isso aqui cubra apenas 2, 3, 4, 1. Então, antes a gente tem que ser procedido 0, 1 e 5. Você vê que o 1 é sempre executado nesse modelo, e o 5 é sempre executado depois do 1, né? De uma execução da parte 1. Se você pensar em termos de for, isto sim é um for. Vamos dar uma olhada nisso no código. Então, a gente tem aqui... Deixa eu fechar isso. Vamos fazer um código aqui simplesmente para... para a gente entender a semântica, tá certo? For i in range de 10, print i, e aqui é print depois do for. Vamos executar isso. Eu botei isso no arquivo de anotações lá. Pode executar, não tem problema não. Python não exige... Python 3. Python não exige, embora ele não exige que a gente use a terminação .py, mas é uma boa ideia. Então, vou copiar isso para outro lugar. Laços.py e vou copiar para cá, tá? Agora a gente tem... Opa, apaguei a linha errada. Python laços com 3, sempre esqueço. Tá ali. Antes do for, a execução dos passos todos que a gente já esperava e depois do for. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar eliminar essas iterações. Vamos reduzir elas a 2, por exemplo. Então, a gente vai ver aqui que a gente só vai ter 2 execuções do corpo do laço. E se eu tivesse range de 0, o que é que acontece? Você vai ver que a gente só tem a execução de antes do for e de depois do for. Mas a gente não tinha dito que pelo menos uma vez isso tinha que ser executado? E de fato é. Só que o que acontece é que a execução dessa linha aqui, 3, passou a ser exclusivamente o teste de se deve ou não entrar dentro do laço. E é por isso que Python consegue passar para a linha 6, porque ele testa se há algum valor para ser produzido e associado aí, feita a atribuição, para poder entrar no laço. Né? Você vê aqui que ele não executa. Mas a natureza do laço é essa. Tá? Olha, o for é bacana, é interessante, porque ele é bem previsível, ele te permite expressar o número de iterações a partir de um número, de uma sequência conhecida. Aqui eu estou usando sequências geradas por range, mas poderia ter sido qualquer sequência, por exemplo, uma string, ABC. A gente vai ver, lembrem que tem 3 elementos de uma sequência, aí eu tenho 3 elementos, ou podia ter sido uma lista. Se eu colocar aqui... isso aqui, lembrem a diferença disso, agora isso aqui passou a ser, a sequência que está no for é a lista. E nessa lista só tem um elemento, que é essa string ABC. Portanto, isso só vai repetir uma vez, apesar de bem parecido o código, isso só vai repetir uma única vez para ABC inteiro. E se eu tiver dentro dessa mesma lista outro valor, ele vai ser executado para cada um desses valores. Joia. Agora... isso é bem estruturado porque te permite expressar uma repetição sob controle exatamente do número de elementos que você tem numa sequência. Só que a gente quer poder fazer repetições um pouco mais livremente.
Por exemplo, a gente quer entregar, é muito comum, a gente quer entregar o controle do número de repetições aos dados do usuário. Então, a gente tem uma forma de fazer isso, por exemplo, para ler dados da entrada. Então, vamos supor que a gente queira ler, vamos fazer um exemplo aqui, leitura 1.py. Supor que a gente queira ler dados e colocar numa lista. Então, a gente começa com uma lista vazia e a gente pode fazer usar um for para isso. Então, vou usar, para ir em range de 5, vou ler 5 dados. Eu poderia estar utilizando aqui, o que talvez fosse melhor, a gente já falou sobre isso, né? Para dizer que eu não vou usar essa variável. Literalmente, isso é uma variável com nome estranho, mas é bem comum que as linguagens permitam para dizer que você não se importa com o valor dela. Então, você não está dando nome a ela. Embora, literalmente, você esteja dando esse nome aí, sublinha. Então, o que eu estou dizendo aqui? Repita 5 vezes o quê? Leia o número da entrada, int, de input, por exemplo, estou lendo o número, e estou colocando esse dado dentro da memória. Como é que eu coloco isso? Dados.append num. No final, eu vou só imprimir essa lista, a gente poder ver se funcionou. Então, vamos lá executar a leitura. 3, sempre esqueço. 10, você vê que ele está parando para que eu digite o dado. 5, 9, menos 4, 8. Está ali a lista contendo os 5 dados que eu digitei, que foi o resultado da execução da linha 7. Está ótimo se eu souber que o número de dados é fixo. É por isso que o for é útil nessa hora. Se eu souber de antemão, se o programador souber desde o momento em que escrevi o código, quantas iterações vão ocorrer, e o quanto não precisa ser um número preciso, assim como o 5. Ele pode ser um número obtido durante a execução do programa. Por exemplo, esse n podia ser uma variável quantos, e essa variável quantos, ela tanto pode ser colocada aqui fixa, então vou ler só 3 agora, 5, 9, como ela pode, ela própria vir do usuário, né? Int, input, vamos gravar isso, vamos rodar. Então, vamos acompanhar o que está acontecendo aqui nesse processo. Esse processo está lendo, está parado, fazendo uma leitura na linha 2, então ele está esperando o valor de quantos. Então, eu vou dizer aqui quantos números eu vou ler em seguida. Vou digitar 4, e a partir de agora eu estou nessa parte do código lendo os números que vão ser colocados em dados. O 4 não é colocado em dados, ele só foi usado para decidir quantos números eu vou ler. 10, 20, 30, 40. Ali os 4 dados. Se eu quiser agora rodar esse programa e ler 6 números, eu posso fazer isso do mesmo jeito. Vê bem que agora o controle está na mão do usuário, apesar do programa já ter sido escrito. Então, a gente coloca na mão do usuário, com isso aqui, quantos números ele vai ler. É um certo controle externo, sim, torna o laço bem mais genérico, mas ainda não genérico o suficiente.